vídeo de hoje repercutiu uma entrevista que o Paulo Guedes deu à revista Veja. Eu não vou falar sobre toda a entrevista, eu quero focar na parte final, onde o Paulo Guedes mostrou que existia um cronograma para derrubar o Bolsonaro, né? Já tinha um cronograma que envolvia governadores, Rodrigo Maia e ministros do STF. E o que me chamou de novo a atenção, uma figurinha aqui que eu tenho batido bastante e traiu a minha confiança, me decepcionou, que é o João Dória. Ele estava também por trás e ele inclusive pediu para que o Paulo Guedes saísse do governo para preservar a sua biografia, porque o Bolsonaro não teria mais de 60 dias no governo, porque já estava tudo sendo arquitetado por trás. Então eu vou ler as últimas perguntas ao Paulo Guedes e aí a gente vai comentando, mas a coisa é asquerosa, que o Bolsonaro é mal visto pelo establishment, todo mundo sabe, que a imprensa odeia o Bolsonaro, todo mundo sabe. Isso não significa dizer que o Bolsonaro é perfeito, tá? Não estou falando que o governo dele é perfeito, mas é que existe sim uma perseguição indisfarçável. Mas voltando aqui à entrevista, teve uma pergunta que o repórter da Veja fez para o Paulo Guedes, que foi o seguinte: houve um momento real para desestabilizar o governo? Aí o Paulo Guedes: houve sim, um movimento para desestabilizar o governo. Não é mais ou menos, não. Tinha cronograma. Em 60 dias iriam fazer o impeachment. Tinha agente da justiça, tinha o Rodrigo Maia, tinha governadores envolvidos. O Dória, olha isso, o Dória ligou para mim e disse assim: Paulo, é a chance de salvar a sua biografia. Esse governo não vai durar mais 60 dias. Faz um favor, se salva. Assim, o João Dória é tão asqueroso, ele é tão... nessa ânsia dele de ser presidente da República, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Isso eu já estou criando essa convicção, né? Os fatos e as atitudes do Dória vão mostrando isso. Eu não sei se realmente o Dória tinha esse prazo com tanta certeza de que em 60 dias o Bolsonaro cairia. O burro Dória não é. Ele tentou amigavelmente convencer o Paulo Guedes a sair do governo, porque isso sim seria um cruzado de direita para o governo Bolsonaro. Você tirar o pilar de sustentação da parte econômica, que é o Paulo Guedes, seria realmente um golpe duro e difícil para o Bolsonaro. E aí, a partir daí, eu imagino que esse cronograma de derrubar o Bolsonaro seria muito facilitado. Como o João Dória não dá ponto sem nó, eu não descarto essa possibilidade, que de repente fizesse parte do plano começar com a queda do Paulo Guedes. E para isso tentou-se esse convencimento amigável. Em se tratando de Dória, a gente não pode descartar nada. O repórter emendou: e o que o senhor fez depois? Liguei para cada um dos ministros do Supremo para tentar entender o que estava acontecendo. Conseguimos desmontar o conflito ouvindo cada um deles. Então realmente parece que a coisa estava acontecendo, já tinha movimentações nesse sentido. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, sugeriu que o governo deveria pacificar as relações. A demissão do Weintraub foi uma sinalização. Liguei também para o ministro Barroso e para o ministro Fux. Então a demissão, a queda do Weintraub já fazia parte aí de um acordo, aparentemente, né, inclusive com os ministros do Supremo, para evitar, em princípio, essa queda, esse provável ou suposto impeachment do Bolsonaro. É o que está dando a entender aqui a resposta do Paulo Guedes. E aí a revista pergunta: a democracia esteve em algum momento em risco? Não, jamais, mas teve um momento de muita tensão, quando o Supremo sinalizou que podia apreender os telefones do presidente da República. Vocês se lembram disso? Tava ficando uma coisa, uma perseguição mano a mano com o Bolsonaro, vocês devem se lembrar. Me lembro que teve uma reunião de ministros e o Weintraub chamou para o pau. Foi aquela famosa reunião. O presidente chegou lá bufando: fala aí, Abraham, fala aí, Abraham. E o Weintraub disse, né: quero saber quem está comigo. Eu vou partir para cima do Supremo e o Supremo vai querer me prender. Né, isso aí é o Weintraub falando. Antes dele me prender, vou fazer uma passeata e partir para cima do Supremo e quero saber qual ministro está comigo e quem está com os traidores. O Weintraub, a gente viu que ele pegou pesado, né? Nessa hora eu interferi. Disse que estávamos caindo numa armadilha, que o script já estava montado, que aquilo era inapropriado. Os generais presentes me apoiaram. Sugeri ao presidente mandar Weintraub para o Banco Mundial, em junho. A partir daí, as coisas se acalmaram entre governo e STF. O envio do Weintraub para o Banco Mundial foi até uma ideia do Paulo Guedes, porque ele que teve essa iniciativa de ligar para os ministros do STF para entender o que estava acontecendo. Fica bem claro que realmente devia haver um cronograma. É difícil, lógico, saber se seria em 60 dias, mas já estava rolando aí uma orquestração com governadores. O Dória já estava sabendo, para variar sempre o Dória, o Maia, evidentemente, né, e os próprios ministros do STF que odeiam o Bolsonaro. Isso aí todo mundo já sabe.
Aí uma questão também que vale a pena comentar. A revista perguntou: recentemente o ministro Edson Fachin do Supremo suspendeu a isenção de imposto para importação de armas. Aí o Guedes respondendo: eu baixei o imposto sobre armas, desde que o presidente tomou posse, ele está pedindo isso. Aí vem o ministro do Supremo e diz que não pode. É um absurdo. Quem controla as tarifas somos nós. O povo brasileiro votou no plebiscito que quer ter arma. Aí vem o juiz do Supremo e diz que não posso baixar a tarifa de importação de arma. Isso é um caso absurdo de interferência. Isso está errado. Tarifa de importação, quem bota sou eu. Não preciso nem do Congresso para fixar a tarifa. E nisso ele está coberto de razão. Isso é uma interferência do judiciário. O judiciário no Brasil não tem limites. Até porque eles sabem que impeachment é solicitado no Congresso não vai adiante, porque infelizmente os presidentes, né, da Câmara e do Senado são amiguinhos, são parceiros de ministros do STF, tem muito político no Congresso com culpa no cartório que depende de favor de ministros do STF, então é por isso até que os ministros afrontam, não estão nem aí, muitas vezes nem sequer respeitam a Constituição, porque eles sabem que na real eles não vão cair nunca, isso é impossível, porque os pedidos de impeachment, insisto, são sempre gavetados, né, de maneira assim recorrente, sem dúvida alguma, são sempre todos engavetados. E a revista pergunta: por que isso acontece? Antes, democracia era o que a esquerda quisesse fazer. De repente, chega um cara e fala assim: Deus acima de tudo, sou contra o aborto. Ele tem o direito a essa opinião dele, e é óbvio que ele tem. Quem ganhou a eleição tenta aprovar a sua pauta. Quem perdeu se candidata em 2022 e muda a pauta na próxima. Encaro isso como normal, mas há pessoas que encaram como uma guerra, e essa guerra precisa acabar. Concordo plenamente com ele. Pessoal, esses pontos que eu queria aqui abordar com vocês, e mais uma vez para reforçar a minha decepção com o Dória, e até com o caráter dele, né? O Dória, ele não tem limites para atingir o objetivo, isso está ficando claro. Ele tratora, ele passa por cima até de pessoas que estão do seu lado, né? Como o Geraldo Alckmin, que eu já comentei. O Alckmin bancou a candidatura do Dória à Prefeitura de São Paulo. Hoje o Alckmin é um cara que é escanteado no partido, talvez pelo próprio Dória mesmo, não é de se duvidar. Eu gostei, no geral, da entrevista do Paulo Guedes, tá? Ele comentou as realizações que ele fez, que a imprensa nunca repercute, mas ele fez sim bastante coisa. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me incomodou realmente foi esse aspecto do cronograma para derrubar o Bolsonaro, do Dória falando isso pro Paulo Guedes, uma coisa meio assim, super questionável, né? Um governador golpista, é isso que eu posso pensar do Dória? Não sei. E lógico, né, todo esse envolvimento de ministros do STF também aí para derrubar o Bolsonaro, eu acho isso tudo muito lastimável, né? Poderes aí sabotando um governo que foi legitimamente eleito, até em contrapartida à roubalheira que se tinha anteriormente. O Bolsonaro também entrou por causa disso, né? Os brasileiros não queriam mais a esquerda no poder, mas os poderes parece que não estão respeitando a soberania popular, porque afinal de contas, no Brasil, o poder não emana do povo, aliás, nunca emanou do povo, né? Essa é a grande verdade. Pessoal, deixe seus comentários, se vocês curtiram o vídeo, compartilhem, se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.